programa de hoje você vai ver os pronunciamentos da reunião plenária e os projetos aprovados. Vereadores debatem 2 projetos do Executivo. Repercutem a morte de 3 conselheiros tutelares no município de Poção. Isabela de Roldão comenta Festival Janeiro de Grandes Espetáculos. E Amaro Cipriano Maguari alerta sobre os prejuízos causados pelo vandalismo de torcedores. Agora, no TV Câmara do Recife. Olá, está começando mais um TV Câmara do Recife Online e os vereadores questionaram um projeto do Executivo que entrou em pauta ontem. A matéria fala sobre a contratação temporária de servidores de várias áreas. Antes da votação, o vereador Jurandir Liberal pediu para discutir o assunto. Ele criticou o projeto do Executivo e lembrou que o Recife já tem uma lei de 1992 que trata sobre contratação temporária de servidores. Esse projeto, eu vou só ler aqui, vereador, estabelece os casos de contratação por tempo determinado para atender uma necessidade temporária e excepcional de interesse público e da outras providências. Aí o prefeito da cidade do Recife sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. As contratações de que trata o inciso 9º do artigo 3 da Lei Orgânica do Município, objetivando em caráter de urgência atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público, poderão ser efetivadas visando combater os surtos epidêmicos. 2. Atendimento a situações de calamidade pública. 3. Substituição do professor da rede municipal de ensino. E outros casos não expressamente previstos, mas que configure hipótese que trata esse artigo, desde que devidamente autorizada pelo chefe do Poder Executivo. Isso era o grande objetivo, essas situações de emergência. O que é que o prefeito Geraldo Júlio quer fazer? Ele quer acabar o concurso público nesses 2 anos que falta ao município. Ou seja, não precisa mais de concurso público, não é para professor, para ninguém. Ele contrata, define valor, define salário, enfim, vai sair um outro trem da alegria aí, talvez para contemplar todas aquelas pessoas que fazem parte da base de governo, que não pode passar em concurso público, mas que pode ter um cargo temporário. Talvez porque já tenha preenchido todos os cargos comissionados. Esta é a realidade que a gente está assistindo. Não é emergência. A gente nunca nessa casa... Agora mesmo o vereador apresentou o pedido de urgência, o vereador Gilberto, na remuneração dos professores, todo mundo concordou. Essa casa nunca se negou na questão de quadro de pessoal, de salário de pessoal, mas isso aqui é um absurdo que está sendo apresentado. Para o vereador Jairo Brito, contratar servidor sem concurso público deve acontecer somente em situações específicas. Ele cobrou mais explicações da prefeitura. Na solicitação aí do projeto, era para ter uma explanação da demanda de lotação dessas pessoas, que não tem. Portanto, da forma que está, ela não mostra realmente com números, com estatística de locais de onde esses servidores, esses funcionários contratados vão trabalhar. Está muito generalizado, como Vossa Excelência colocou, de turismo, sim, mas que área? Quantas pessoas? Para onde? Então, é importante que esse projeto ele volte para as comissões para que seja rediscutido, definindo essas necessidades, essa demanda apresentada com números no projeto. Porque senão o concurso público perde a validade. O concurso público tem que ser feito, não pode não deixar de fazer. Portanto, é importante que esse projeto volte para as comissões para poder ser discutido e ver, através de números, as demandas que estão sendo precisadas, para aí sim você ter condição de realmente voltar ao projeto todo detalhado. Marcos Menezes fez questionamentos sobre o projeto. Sem concurso público, essa admissão temporária já admite
que não é com concurso público, não é isso? Em defesa do Executivo, o líder do governo, o vereador Gilberto Alves, disse que o projeto é um aperfeiçoamento da atual lei. O que esse projeto propõe é uma atualização da atual norma, da atual lei. É um aperfeiçoamento da atual lei. A lei hoje, ao contrário do que Vossa Excelência diz aí da tribuna, a lei de hoje é que é genérica. É exatamente a lei de hoje que permite ao gestor fazer as contratações temporárias sem nenhum critério. Isso vem sendo feito ao longo de muitos anos, inclusive das gestões da qual Vossa Excelência participou. Isso não é feito somente aqui no Recife, vereador. Isso é uma prática da gestão pública no Brasil afora e que começa a ser questionada em alguns tribunais. Tem um caso no Maranhão onde há uma preocupação daquele tribunal em fazer com que a administração pública local possa aperfeiçoar a lei existente no sentido de definir critérios objetivos. Eu não estou falando aqui do quantitativo. Quantitativo de uma determinada contratação temporária depende muito de um programa novo que surge, depende muito de uma condição nova que surge. É a necessidade da administração pública que vai dizer qual será o quantitativo necessário para implementar uma determinada ação ou para iniciar um determinado programa. O que nós estamos fazendo aqui é o contrário da lei existente, que foi praticada ao longo dos últimos 10, 12 anos aqui na cidade do Recife, e que é praticada hoje, e que, diz passagem, não é ilegal, mas a gente está querendo aperfeiçoar a lei. Esse projeto vem para melhorar as condições da gestão pública no que diz respeito à contratação temporária. Então, é exatamente o contrário, vereador, do que Vossa Excelência está dizendo aí. Pelo menos esse é o nosso entendimento, é o entendimento do governo. E esse é o entendimento, inclusive, de tribunais que já fazem com que, Brasil afora, as gestões públicas possam, quando do tratamento da questão da contratação temporária, possam se ater a condições mais específicas e menos generalistas, como ocorre na lei atual. André Regis alertou que o artigo 3 do projeto de lei torna a proposta inconstitucional. Se for aprovado desse jeito, o projeto de lei se transformará numa lei inconstitucional, porque o que está escrito no artigo 3º é a dispensa de concurso público. Ora, a Constituição não autoriza a dispensa de concurso público. Tem que haver o processo seletivo. Então, veja o que é que está dito no dispositivo do artigo 3º. O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos dessa lei, será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial do Município do Recife, prescindindo de concurso público, ou seja, dispensando o concurso público. Parágrafo 1º. Deverá o Poder Executivo diligenciar para que sejam observados critérios objetivos e impessoais de seleção, mediante a aplicação de prova e ou a apreciação de currículo dos candidatos. Ora, deve ser prova e apreciação de currículo, e não de prova ou apreciação de currículo. Porque, dessa forma, basta que a administração divulgue o processo seletivo, peça os currículos e, de uma forma completamente ferindo, inclusive, o que está no espírito da norma, dispensando qualquer tipo de critério objetivo de seleção, na medida em que a seleção exclusivamente via concurso, aliás, via currículo, pode ensejar, nesse caso, um critério subjetivo de contratação. Então, qual é a minha recomendação? A minha recomendação à liderança é que, primeiro, seja retirado a dispensa de concurso público do texto. Tem que haver, sim, concurso público, mesmo que seja uma prova simplificada. E, segundo, que o critério de admissão não seja prova e ou currículo. Tem que ser prova mais currículo, ou exclusivamente prova. Então, aqui, do jeito que está, o projeto de lei ele incorre de vício de constitucionalidade. Isso enseja à administração pública a possibilidade de contratar sem nenhum critério acobertado por uma lei que esta Casa venha aprovar. Mas o vereador Marco Aurélio explicou o artigo 3º. O artigo 3º, quando diz que o recrutamento do pessoal vai presidir a questão do concurso, está falando exatamente naquele momento, no momento da seleção.
Vossa Excelência tem um entendimento igual ao meu quando fala que a seleção pública também é um concurso. Então não está de jeito, de forma alguma aqui, dizendo que é para concurso ser dispensado. Está dizendo que quando for contratar, precede o concurso. Então eu peço o vênio de Vossa Excelência para dizer que não há nenhum problema, é uma questão de hermenêutica, é uma questão de interpretação, e eu me fico muito à vontade, porque eu acho que nenhum de nós aqui seríamos loucos de afrontar a Constituição Federal e dizer não vamos mais fazer concurso público. Não. Quando formos contratar, está dispensado o concurso público. É isso que o artigo está falando. Na questão da aplicação de prova e ou apreciação de currículo candidato. É uma questão que o governo a lei está protegendo, não é emergência, não é emergência. Vamos admitir, teve uma chuva muito grande, precisa de contratar, então o currículo, naquela agonia, na hora de se contratar a pessoa, seria mais rápido, mas nós, para isso, vereador, somos fiscais da lei. Nós vamos poder fiscalizar cada uma dessas contratações. E eu tenho certeza que quando houver os absurdos, a oposição ou qualquer um de nós, se houver, a gente vai estar aqui para gritar. Portanto, eu me sinto muito à vontade de votar esse projeto hoje. O projeto está bastante claro. Não há nenhuma intenção do governo, nem nenhum dos vereadores aqui presentes de dizer que não se faz mais concurso na Prefeitura do Recife. Para o vereador Antônio Luiz Neto, a proposta tem vício de inconstitucionalidade. Ele sugeriu um novo parecer. Eu estou convencido, pelos argumentos do professor, vereador André Regis, de que o projeto tem um vício de inconstitucionalidade grave que deve ser corrigido. De forma que trazer este projeto a este plenário para votação é uma atitude temerária, que eu não recomendo a Vossa Excelência, nem recomendo a nenhum dos colegas, porque nós estaremos votando um projeto que tem um grave vício de inconstitucionalidade, que foi muito bem colocado aqui pelo vereador André Regis. De forma, senhor presidente, que nessa hora eu faço esse alerta a Vossa Excelência e entendo que Vossa Excelência deve fazer voltar este projeto para fazer a corrigenda do vício de constitucionalidade, sob pena desta Casa, que tem juramentado o ato constitucional de cumprir a Constituição Federal, a própria lei orgânica, votar um projeto que traz um flagrante vício de inconstitucionalidade, que não é interessante que nós votemos para que o prefeito não esteja com uma lei para ser sancionada, que tem uma inconstitucionalidade, que vai fazer ele agir de forma inconstitucional. Jurandir Liberal pediu a retirada de pauta do projeto, já que o mesmo recebeu parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto está sem parecer da Comissão de Finanças. Portanto, não devia ter vindo à pauta. Consequentemente, não devia ter essa discussão depois que a gente observou. Portanto, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência a retirada de pauta para sanar esse problema, que é o retorno à Comissão de Finanças para o seu parecer. Vereador. No meu entendimento, eu conversei com o secretário, ele vem dizer que tinha uma ata que dizia que a comissão tinha aprovado. O que está colocado são fatos. Tem 3 assinaturas contrárias, inclusive a vereadora Priscila, que não é mais nem vereadora, não pode nem estar aqui para comprovar, mas a assinatura é clara dela, o vereador Raul Júlio, que estava aqui, e o vereador Jairo Brito. E 2 assinaturas favoráveis, portanto, 3 assinaturas contra. O procedimento, quando age dessa maneira, se nomeia outro relator que vai emitir outro parecer para que seja aprovado na comissão. Então, presidente, o fato está aí, o documento na mesa que veio, está sem a comissão, não é parecer conjunto. Portanto, eu gostaria que Vossa Excelência sanasse esse problema, para que a gente não tenha problema aqui de encaminhamento regimental. Mas o presidente da Casa, Vicente André Gomes, esclareceu que a proposta recebeu parecer em conjunto de 3 comissões pela aprovação. Os pareceres em conjunto definem a votação de todos os membros. Quando o parecer for em conjunto, é 8-3. Então, se o parecer for em conjunto, não há o que se discutir que a Comissão de Finanças não aprovou. Tanto é que essa ata registra esse perfil. Outro projeto do Executivo que entrou em pauta cria uma empresa para emitir títulos públicos. O assunto
também foi discutido no plenário. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Jairo Brito, pediu para discutir o projeto e disse que o assunto é complexo. Ele sugeriu que a proposta voltasse às comissões para uma análise mais aprofundada. Ficou uma discussão que não foi terminada. Foi uma discussão que não foi terminada, é uma matéria complexa que deveria voltar para as comissões para que nós possamos discuti-la com mais conhecimento de causa. Não ficou, viu, vereador André Regis? Vereador André Regis, não ficou, Vossa Excelência, que é um constitucionalista, não ficou definido se essa empresa tem o poder da emissão dos títulos ou não. Portanto, seria importante que essa matéria, viu, vereador, líder do governo, Gilberto Alves, voltasse para as comissões, para que ela pudesse ser, mais uma vez, discutida pela sua complexidade. Henrique Leite também declarou voto contrário ao projeto. Tem coisas dentro do projeto que você termina ficando em dúvida, principalmente na questão dos créditos, do que é crédito podre, e como se isso pode ser utilizado fora daqueles que foram apresentados, fora daqueles créditos que foram apresentados para serem utilizados. Então, tem algumas questões, realmente, que me deixam na dúvida e, por isso, eu vou votar contra. Poderia votar até a favor, se tivesse mais tempo e mais conhecimento. Porque eu tive, apesar de ter tido participado das reuniões, ainda continuei com dúvidas, né? Mas talvez justamente por isso, porque são matérias complexas, como essa é uma matéria complexa, não é todo mundo que domina, e nós precisamos ganhar tempo, mas principalmente a casa precisa ter técnicos que possam orientar melhor. Mas o líder do governo, vereador Gilberto Alves, ressaltou que o assunto foi amplamente debatido na casa, através de audiências e reuniões públicas, inclusive com a presença de técnicos. Fizemos diversas reuniões públicas, inclusive com a participação da comissão de Vossa Excelência, que Vossa Excelência presidia, a de Finanças. Inclusive também, vereador, Vossa Excelência esteve presente, quando, na oportunidade, membros da oposição que não estão, por exemplo, a Priscila Krause, que não é mais vereadora, o vereador Raul Jugman, que estava na liderança da oposição, chegaram nas comissões, nos debates, declarar o apoio a essa matéria e anunciar o voto nessa matéria. Isso foi objeto, na verdade, de uma ampla e democrática discussão, um amplo e democrático debate, com a participação de diversos vereadores deste poder, de diversos partidos, de diversas comissões. Houve, sim, presença de técnicos nas comissões também, houve avaliações técnicas, trouxeram exemplos de outras cidades, de outros estados, enfim. A matéria está madura, a matéria está pronta, a cidade do Recife conhece, a sociedade conhece, é boa para a cidade, é uma matéria que só tem ganhos para a cidade, ganha todo mundo, ganha o poder público, ganha a cidade, ganha o povo, ganha todas as pessoas que estão participando no bojo dessa matéria, enfim. Está mais do que na hora, eu acho que o plenário está pronto, os vereadores estão convencidos da importância de a gente poder dar mais uma contribuição ao povo e à cidade do Recife. Já o vereador André Regis lembrou que os procuradores do município inicialmente foram contrários à proposta, mas o executivo fez mudanças no projeto. De acordo com o entendimento da associação, os óbices colocados inicialmente, eles não mais persistem. Então, nesse sentido, tendo em vista o interesse público, nós indicamos a votação favorável ao projeto. O projeto de lei acabou sendo aprovado em 2 votações e seguiu para a sanção do Executivo. Aderaldo Pinto voltou a cobrar à CTTU a instalação de um sinal de pedestres na divisa dos bairros da Torre e do Cordeiro. No ano passado, em 2 oportunidades, fui à sede da CTTU falar pessoalmente com a presidente Taciana sobre este problema. Ao longo de 2014, recebi um ofício da mesma companhia de trânsito dizendo que os estudos estavam avançados e no último dia 31 de outubro cheguei até a agradecer a implantação do mesmo. Mas foi uma mera ilusão, pois o sinal
não chegou a funcionar, sendo instalado no local. Para minha surpresa, instalaram num mês e no outro mês tiraram o sinal. Foi retirado do local, tiraram toda a aparelhagem, não obtive nenhuma resposta da CTTU. Para piorar, recentemente me deparei com 2 carros capotados, inclusive um dentro do canal, neste mesmo cruzamento. Então, queria saber da CTTU uma resposta, algo oficial, porque os acidentes na localidade são frequentes, já tendo até vítimas fatais. A população da localidade está bastante insegura e tem me cobrado bastante essa situação. Então, faço aqui essa cobrança e fico na esperança que a CTTU resolva esse problema o quanto antes, implantando o sinal de pedestre no cruzamento da Avenida Professor Estevão Francisco da Costa com a Rua Dianópolis, na divisa dos bairros da Torre e do Cordeiro, poupando assim trajeto. Isabela de Roldão saudou a passagem do Dia do Frevo, comemorado em 9 de fevereiro. Eu venho nesta tarde, inicialmente, saudar o Dia do Frevo, né? O nosso patrimônio cultural imaterial da humanidade. E a alegria que é esse Dia do Frevo, e uma pena, ao mesmo tempo, de saber que o frevo só é tocado e valorizado uma vez ao ano. Essa nossa cultura, esse nosso ritmo, que está totalmente ligado também ao jazz, onde a gente tem grandes nomes, conhecidos e respeitados, inclusive internacionalmente, em Recife. Infelizmente, a sua capital fica restrito ao universo do carnaval. A vereadora também falou sobre o Janeiro de Grandes Espetáculos, realizado no Recife, de 15 de janeiro a 1º de fevereiro. Deixo um alerta e, ao mesmo tempo, um pedido à gestão do prefeito Geraldo Júlio e a cada um de nós parlamentares aqui presentes. A importância dos festivais da nossa cidade, dos equipamentos culturais. Recife respira cultura. A sociedade civil e a classe artística devem e precisam ser ouvidas e consultadas. Festivais como o Festival de Teatro, que no ano de 2014 teria chegado à sua 17ª edição e foi sumariamente cancelado. O Festival Internacional de Dança do Recife, que aconteceu em 2014 com muitas dificuldades. O Centro de Formação Apolo Hermilo, que não executa o seu papel de formação. As casas estão sucateadas. Além disso, não há formação. A gestão de cultura da Prefeitura do Recife não se sente responsável pela formação dos artistas da cidade. O sistema de incentivo à cultura simplesmente foi esquecido, guardado na gaveta. E os artistas ficam na dependência quase que exclusiva do Funcultura, de âmbito estadual. Estamos encaminhando esta semana um pedido de esclarecimento à Secretaria de Cultura para termos respostas reais de como andam estes processos. E a gente encerrou, lá no encerramento eu gostaria de compartilhar também com Vossas Excelências que no encerramento da premiação, um artista fez a seguinte colocação para o público ali presente. A classe artística pernambucana não está em crise. Sua criatividade, sua força e sua vontade de fazer arte estão mais vivos do que nunca. O que está em crise é o poder público, que muitas vezes não valoriza o que tem de mais importante em sua cultura. Então, que a gente possa junto dar as mãos e mostrar que o poder público precisa sair da crise, porque a classe artística, diferente do que dizem, não está em crise está o poder público que não valoriza e não enxerga isso como bem fundamental para a evolução de uma cidade. Amaro Cipriano Maguari pediu providências para conter o vandalismo praticado por torcedores durante os dias de jogos no Recife. Só na semana passada, o metrô parou de funcionar 3 vezes por causa de atos de vandalismo. Porque também o doutor Frederico Neves, que é o presidente do Tribunal de Justiça, aqui eu faço um apelo para que ele, junto com o Ministério Público, também tome posição sobre a questão dos torcedores que vêm estarrecendo a cidade, causando pânico, medo e também interrompendo o crescimento econômico. Hoje eu conversei com um diretor do metrô e ele disse que a questão é muito grave. A questão da economia, a questão de ir e vir, que é um direito do cidadão, não está sendo considerado por falta de segurança pública. E também eu quero agradecer aqui a todos aqueles que estão inseridos no processo para fortalecer essa ação penal contra os maus torcedores. Nós sabemos que, ultimamente,
a gente vê que a cidade fica insegura nos dias dos jogos. Na Alemanha, na Inglaterra e na Espanha também tinha os vândalos, mas lá foi resolvido e a paz voltou àqueles países. Aqui está faltando autoridades competentes para dirimir os problemas e amenizar o sofrimento das pessoas, principalmente do povo do Recife. Michele Collins lamentou a morte de 3 conselheiros tutelares na última sexta-feira no município de Poção, agreste de Pernambuco. As vítimas estavam num carro do Conselho Tutelar junto com uma menina de 3 anos, única sobrevivente do crime. Precisamos lembrar que os conselheiros tutelares desempenham um papel de fundamental importância na nossa sociedade, junto às comunidades, e, portanto, precisam de ter mais segurança para executarem as suas tarefas diárias, melhores condições de trabalho e estrutura. Se não fosse a falta de estrutura dos próprios conselhos, estrutura física, muitos conselhos também que não têm veículos para se locomover, também falta a questão do apoio policial, que muitas vezes é necessário, e às vezes os conselheiros tutelares também, eles têm que fazer um papel que seria o papel da polícia, o papel também do judiciário, de estar indo resgatar essas crianças, e eles acumulam também, muitas vezes, desvio de função. Então, devido ao importante trabalho que é desenvolvido pelos conselheiros tutelares, eu gostaria de pedir atenção também da Prefeitura do Recife e de todos os outros municípios, que em todos, graças a Deus, em todos os municípios existem os conselhos tutelares, inclusive nós temos aqui também um vereador que é conselheiro tutelar, o vereador Davi Muniz. Também quero aqui lembrar da importância desse profissional que entra dentro das casas, que aconselha as famílias, que no momento de desespero as famílias não sabem o que fazer, ajuda, muitas vezes também entrando em boca de fumo, ajudando as famílias a resgatar seus filhos. E eu gostaria de pedir total atenção e apoio, não só por esse fato ocorrido, que aconteceu, para que pudesse chamar atenção. Inclusive, os conselheiros tutelares estarão se reunindo essa semana, na quarta-feira. Serão centenas de conselheiros tutelares protestando ali no pátio da Universidade de Pernambuco para pedir melhores condições de trabalho. Os conselheiros tutelares, eles são representantes da sociedade que zelam pelo cumprimento de direitos, garantindo absoluta prioridade na efetivação deles. Além disso, orientam a construção da política municipal de atendimento. Portanto, é cada vez mais necessário que os nossos conselheiros tutelares sejam estruturados para que possam prestar um excelente serviço a toda a sociedade. O assunto também foi tema do pronunciamento do vereador Osmar Ricardo. Os 3 conselheiros que chegou, inclusive a história que um conseguiu correr, mas o cara era bom de dedo, viu? O cara era profissional, Henrique. Conseguiu acertar o cara já fora do carro, né? Segundo as investigações da Polícia Civil. Isso mostra a vulnerabilidade dos conselheiros tutelares, né, nas comunidades. Você vê a cidade do Recife, onde concentra 1.400.000 eleitores, né? Os conselhos sucateados, sem transporte, né? As sedes, às vezes a prefeitura não paga o aluguel e os donos da casa tomam, sem, na verdade, uma estrutura concreta para exercer a função de conselheiro tutelar, né? É o menor salário, inclusive, os conselheiros do Recife ganham, né, menor do que Jaboatão, do que Paulista, de que Ipujuca. Os conselheiros do Recife, que tem um papel importante por ser a capital, né? Inclusive saiu um ônibus daqui, solidário aos companheiros conselheiros de Poções. Esta casa aqui aprovou o primeiro projeto, né, aprovado na Câmara Municipal, que foi referência, e o vereador Aerto Luna, né, sabe disso, testemunha, inclusive, do projeto do Executivo, que a gente modificou quase todo para unificar as eleições no Brasil todo, como a PEC do Conselho Tutelar. Então, eu acho que isso é importante, esse ponto do Conselho, vereadora
Michele, porque a situação do Conselho Tutelar, não só de Recife, em nosso estado, precisa de um apoio melhor das prefeituras e talvez com essa eleição unificada, que é uma PL que foi a nível nacional, do Congresso Nacional, sancionada pela presidente Dilma, para que unificasse as eleições na primeira semana de outubro. Então, este ano, em 2015, vai ter eleição em todo o Brasil. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!